Estamos ao vivo. Ótima noite para vocês, pessoal. Como que tá aí? Para quem não conhece o Instituto Romani, vou apresentar aqui para vocês. Essa aqui é a sala onde a equipe trabalha, na verdade, onde a equipe estava atuando até começar o home office. Aqui é o Instituto Romani, para quem deseja conhecer. E hoje nós vamos estar com a Fernanda falando sobre modelo mental positivo. Entender um pouquinho sobre como levar um pouco mais de positividade para a nossa vida. Aqui é o Instituto, nós criamos um mundo melhor todos os dias. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, enquanto a Fernanda está chegando e eu já vou chamar ela aqui. Aqui é a sala da Lorena. Lorena, dá um tchauzinho pro pessoal ali. Olá, tudo bem, pessoal? A Lorena está aqui. E aqui, geralmente, a sala onde... Aqui é um mural dos sonhos. Aqui é a sala, geralmente, onde a gente ministra os treinamentos dentro de Patos de Minas e também, muitas vezes, onde eu faço a gravação. Tem a televisão ali, tem ali a estante dos livros, Instituto Romani, as luzes. E, pessoal, então vamos começar essa live de hoje com a minha querida amiga Fernanda, parceira de missão. Fernanda, você tá aí, não tá? Já vou tirar. A Lorena tá falando para explicar o que é isso aqui no meu rosto. Depois eu explico no meio da live. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu ver aqui um local onde a luz fica bom. Eu vou chamar a Fernanda aqui. Se você tem alguém que você gostaria de convidar para ter um modelo mental mais positivo, já compartilhe essa live com alguma pessoa aí. Vai no aviãozinho, compartilhe. Deixa eu chamar a Fernanda aqui. Opa, peraí. Vamos lá. Deixa eu achar a Fernanda aqui. Beleza. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui como é que faz. Achei a Fernanda aqui. Beleza. Ótima noite, pessoal. A Fernanda vai entrar agora e vamos falar sobre mindset. O que é o mindset? É um modelo para trazer positividade para a nossa vida. Se você quer saber mais como trazer mais positividade para a sua vida, como levar mais positividade para a vida de outras pessoas também, essa live é para você. Vamos estar juntos aqui. E aqui, ó, a Fernanda está entrando. A Fernanda, para quem não conhece, ela faz um trabalho incrível com treinamentos também de desenvolvimento humano na cidade de São Gotardo. Ela é uma parceira de missão do Instituto Romani. Ela já fez a formação de hipnose transformacional, já fez a formação de coach transformacional. Ela está aqui na live. Eu chamei ela para se conectar aqui agora. E a Fernanda também, ela ajuda o Braulio lá na área do agronegócio, lá na cidade de São Gotardo. Tem alguém de São Gotardo aqui assistindo essa live? Se tem alguém de São Gotardo ou região assistindo a live, coloca aí, ó, SG, se você é de São Gotardo. Se você é de Patos de Minas, escreve Patos aí embaixo para saber. Ou se você é de Minas Gerais, coloca MG. E eu sei que aqui tem pessoas de todo o Brasil acompanhando. Deixa eu chamar a Fernanda aqui mais uma vez. Fernanda, você tá aí? Eu te chamei mais uma vez para entrar aqui nessa live. Eu apresentei a Fernanda. Assim que ela entrar, eu quero convidar a Fernanda também a se apresentar. Falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz. E, pessoal, como que está sendo esse tempo de quarentena aí para vocês? Como que está sendo esses dias? Você está ficando mais em casa? Você está tendo que ir trabalhar? Como que está esses momentos de quarentena aí para vocês? Pensa um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho da importância desse modelo mental positivo, até para encontrar mais formas de solucionar. Porque os desafios que estão aparecendo agora são diferentes dos que vinham acontecendo até então. Opa! Lorena, depois você vê com a Fernanda se ela está conseguindo, se ela precisar de alguma ajuda aí para entrar aqui na live. Ó, Uberlândia, BH, Patos de Minas, Ipatinga. Ó, legal, pessoal. Fernanda, eu te chamei aqui para entrar na live. Eu já fiz o convite aqui mais de uma vez. Beleza. Tá aguardando a Fernanda para entrar aqui. É só você aceitar, Fernanda. Fazendo seu curso de hipnose com você nessa quarentena. Que legal, Patrícia. Tamo junto. Eu digo que esses treinamentos, para quem não conhece, a hipnose transformacional, não se trata somente de hipnose.
é uma profunda transformação de vida. Quem já está começando o treinamento já está começando a perceber, e durante até o processo do final do treinamento vocês vão ver que é incrível. Para quem deseja conhecer mais sobre a hipnose transformacional, tem uma boa notícia. Amanhã eu estou fazendo lives e as pessoas que quiserem ter acesso a isso depois, é só fazer inscrição. Mas vai ficar essas lives no YouTube amanhã também, que é bem legal. Aqui, Fernanda, ó, conectando, tá? Aparecendo, conectando aqui para mim, Fernanda. Deixa eu cancelar e convidar você. Peraí. Vou cancelar e convidar você mais uma vez. Beleza. Fiz o convite mais uma vez, Fernanda. Tá. Aguardando. Fernanda, tá aparecendo aqui para mim. Aguardando Nanda Coach. Aqui, para entender um pouquinho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a hipnose transformacional não é aquela coisa que você vê na televisão de controlar a cabeça de outras pessoas ou fazer o outro comer cebola, não tem nada a ver com isso. Hipnose transformacional é uma profunda transformação de vida. Para entender um pouquinho como isso funciona, nós vivemos em estado de hipnose e muitas vezes a função do profissional é ajudar a entrar no estado de hipnose mais positivo para a própria vida. E aí, Fernanda, tudo jóia? Tudo jóia, agora eu consegui. Beleza. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. E aí, Romane? Como estamos de quarentena? Ó, cada vez melhor. Eu digo que desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns se tornem extraordinárias, Fernanda. É verdade. E Fernanda, aqui para quem não conhece você, seu trabalho, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Quem que é a Fernanda? Bom, meu nome é Fernanda Rabelo, eu sou de São Gotardo. Atualmente, eu tenho atuado em diversas áreas. Eu sou pedagoga, trabalho em uma escola particular aqui da minha cidade há 13 anos e resolvi alçar novos voos e buscar uma nova visão, uma nova forma de pensar, aperfeiçoamento, crescimento, até porque eu sempre tive comigo que a gente está aqui para crescer, para amadurecer, para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. E aí um dia, passando na tela aí do computador, do Facebook, eu vi lá Instituto Romani, curso de coaching, Impacto de Minas. Isso é legal. E resolvi fazer o curso do Romani de coaching. Faço faculdade também, universidade de coaching e desenvolvimento humano. É a primeira universidade, né? A Uninter, à distância, que leciona o curso de coaching. E fiz também a hipnoterapia com Romani. E trabalho aqui com meu marido na R3, na área de recursos humanos. Eu ainda não atuo como profissional mesmo com a ferramenta da hipnoterapia. Ainda estou estudando, buscando, mas já venho fazendo algumas parcerias de coaching com empresas aqui da região, com pessoas da região. E estou crescendo. E aí, eu tenho assim, uma admiração enorme pelo Romani, né? E convidei ele para fazer uma live junto comigo sobre um tema muito atual e muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia que vem atacando não só a saúde, mas principalmente a mente do ser humano. E é de extrema importância que a gente saiba o que é isso, o que é mindset, o que é mindset positivo, existe o negativo, existe outros significados, outros nomes que as pessoas dão para isso e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que legal, Fernanda. Primeiro, te agradecer mais uma vez. A Fernanda aqui, ó, eu tô dando uma olhada nos comentários. O Rominho falou que tá... Rominho, ótima noite para você. O Rominho falou também que tá com eco. Se você tiver algum fone para colocar, mas o eco não tá atrapalhando tanto assim, não. Tá bem pouquinho. Tá dando para ouvir legal. E eu tô sem fone. E estão me cobrando um filtro que eu sempre uso. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não tô conseguindo colocar o filtro. Mas tudo bem. Não, mas você tá com não consegui colocar. Aí vai na naturalidade mesmo, pele de bebê, né? Jonas, ótima noite para você. O Jonas mandou um oi aqui também.
E olha que legal aqui, ó. Fé e mil e uma utilidades. Estão falando bem de você aqui também. E, Fernanda, me fala um pouquinho. Eu quero, antes de falar sobre mentalidade positiva, eu quero pensar um pouquinho sobre a Fernanda. Algumas qualidades da Fernanda, a forma que a Fernanda pensa, como a Fernanda é, que faz a Fernanda se tornar a Fernanda. Faz a Fernanda ter parte na R3 em São Gotardo, faz a Fernanda ser essa pedagoga incrível, essa professora incrível, essa coach incrível, essa mulher, essa mãe. E quem, por exemplo, pegar aqui 3 qualidades ou 3 características, modelo mental da Fernanda, coisas que ela acredita que faz ela ser a Fernanda. Coisas assim que fizeram você chegar onde você está hoje. A primeira coisa que me vem à cabeça, criatividade, Criatividade, dinamismo e persistência. Persistência. Até porque, Romani, eu só voltei a estudar porque, na minha concepção, eu seria professora o resto da minha vida. E eu só voltei a estudar porque eu fui desafiada por uma pessoa, sem ela saber que eu sabia, disse que eu não era capaz, que eu não estava preparada para dar um certo curso que a gente tinha aqui na época, há 2 anos atrás, e eu quis provar que, para mim mesma, não para ela, que eu era capaz, que eu tinha as qualidades necessárias para fazer essa mentoria, que é um curso da Igreja Experiência do Lar, de mentoria para mulheres. E eu acho que eu sou capaz. E eu não gosto de falar não para as pessoas, isso é até um defeito, mas eu não falo não, até no nosso curso de coaching, foi questionado sobre isso. E eu sempre me desafiei, mesmo que eu não saiba fazer, eu aprendo. Para você ter uma ideia, o tanto que eu me desafio, a apostila do professor vem com respostas no final, para poder estar passando para os meninos. Eu não gosto de olhar nas respostas, eu gosto de fazer a apostila para treinar minha mente, para me desafiar. Será que eu sou capaz? Então, assim, eu me desafio muito, eu sou muito persistente. Enquanto eu não consigo uma coisa que eu quero, eu não paro. Eu vou atrás, eu busco, por isso que eu me acho muito criativa. E aí eu invento, assim, ideias mirabolantes que chegou num ponto que as mães, elas esperam para ver a dança, por exemplo, da festa junina da tia Fernanda, porque sabe que vai ter algo de diferente, algo de novo. Então, quando as pessoas veem, eu vejo assim, as que conversam comigo, né? Quando as pessoas esperam alguma coisa, sabem que tem o nome envolvido, sabe que vai ter qualidade, sabe que vai ter coisa nova, sabe que vão se surpreender de alguma forma. Que legal, que legal. E fala um pouquinho também, você fez um evento maravilhoso em São Gotardo, principalmente para mulheres, mas não só para mulheres, mas principalmente para mulheres, né? Como que foi esse evento? Foi só para mulheres. Que legal, ótimo. E como que foi um pouquinho, o que foi trabalhado lá nesse evento? O que você fez também para fazer esse evento acontecer? Na verdade, o evento, a ideia desse evento foi nos cursos no Instituto Romani. E aí, tudo que você ia falando, ia vindo coisa na minha cabeça. E eu tenho que criar algo próprio, que você falava, que tenha a sua identidade, que não seja copiado de ninguém, algo diferente. E tem uma corrida em São Paulo, eu corria, que chamava W21. W, woman, mulher, e 21 porque eram 21 quilômetros. E na mesma hora me veio na mente W, mulher, e 31 de Provérbios 31, porque eu sou cristã. E tudo que eu faço tem Deus no meio. Porque eu acredito que Ele que me coloca, Ele que me levanta nesses lugares. E aí, W31, um evento para mulheres virtuosas, que traz algo para trabalhar as virtudes dessas mulheres. E na mesma hora, me veio assim, eu preciso de pessoas qualificadas para estar do meu lado. Eu preciso de pessoas engajadas como eu,
que gostem de fazer bem feito, que gostem do que fazem. E aí, na mesma hora, me veio 2 nomes, uma tá até aí, a outra eu não vi ainda, que é a Maiara Sequita, personal organizer, e a Luana Borges, que é nutricionista. E nós criamos um workshop, ele teve a duração de 4h30, 5 horas de evento, no hotel aqui, nós prezamos pela qualidade do evento, e foi o nosso primeiro evento, e foi muito rico, foi tudo feito com detalhe para trabalhar a parte nutricional da mulher, a parte de organização do lar e a parte emocional e espiritual, que é muito importante nos dias de hoje. Então, assim, foi o primeiro, e pelas fichas de avaliação, a gente viu o quanto as mulheres receberam bem, o quanto as mulheres saíram dali edificadas, quantas sugestões nós temos para o próximo evento. E é isso que eu quero, é trabalhar o mindset das mulheres, porque eu acho que numa época que fala-se tanto de empoderamento feminino, é umas pelas outras, é uma levantando a outra, é uma auxiliando a outra. Então, o que eu acho mais gostoso nessa profissão nossa de coaching, desenvolvimento humano, no evento W31, é transformar vidas, né? O movimento transformacional. Então, se uma mulher saiu dali transformada, capacitada, de alguma forma, edificada, para nós já valeu a pena. Que legal. Né? Nós não tivemos lucro, nós não pensamos no lucro financeiro, né? Nós prezamos a qualidade do evento para outros, para continuar, ter continuidade. Olha que legal, perceba o quanto está dentro, é uma missão para a Fernanda mesmo, essa questão do propósito de desenvolver pessoas, de transformar vidas. Parabéns por isso, Fernanda. Inclusive, pessoal, quero convidar você a deixar os coraçãozinhos aqui para a Fernanda, porque ela merece demais. E, Fernanda, agora, falando um pouquinho sobre esse mindset positivo, que é uma coisa que acompanha a Fernanda. Você mesmo falou, desde o jeito que as mães dos alunos olham para a Fernanda, os próprios alunos olham para a Fernanda. Nossa, ela tem uma luz diferente. Até mesmo aqui dentro das formações, a Fernanda mostrava essa luz várias vezes aqui dentro do treinamento, ajudando outras pessoas, aqui se renovando, que a gente está sempre em aprendizado permanente. Outra coisa legal, além de ser muito positivo, a Fernanda também humilde, uma pessoa que busca crescimento, busca melhorar, como ela está falando. Independente de onde está, a gente pode aprender mais. Decidiu fazer uma nova graduação, aprendendo mais sobre coach, sobre desenvolvimento humano, sobre hipnose, um tipo diferente de hipnose que tem a ver com a transformação do ser humano. E me fala um pouquinho sobre a questão do modelo mental positivo. Quais você acredita ser importante para desenvolver um bom modelo mental, para ajudar no desenvolvimento do ser humano de forma positiva? O que você acredita que é importante? Eu li o livro da Carol Dweck, né? Mindset, a Psicologia do Sucesso. E ela fala muito do mindset de crescimento e do mindset fixo. E o mindset fixo são as pessoas que dão desculpa, são as pessoas que jogam a culpa na situação, nas circunstâncias, em outras pessoas, aquelas pessoas que têm medo de se arriscar, aquelas pessoas que acham que o esforço condiz com quem é burro, com quem não tem tanta inteligência. E quando a gente tem esse tipo de mindset é pensamento, a sua mentalidade, a sua forma de pensar, o seu modelo mental, essas pessoas, elas não chegam aonde elas deveriam chegar. Porque eu acredito que nós nascemos com uma luz, nós nascemos com um propósito para fazer algo diferente aqui nessa terra. Eu não sei se foi nos cursos que você aplicou, que eu ouvi a seguinte frase, que a vocação ela está mais ligada com você. Né? Eu, Fernanda, a minha vocação. E o propósito, ele está ligado ao outro, ao que você faz para o outro. E aí é onde entra a contribuição e a ambição. Aonde eu quero chegar e o tanto que eu estou me doando, que eu estou doando para o outro, que eu estou, de alguma forma, ajudando outras pessoas.
porque tem que ter equilíbrio. E eu acredito que esse tipo de mentalidade fixa, esse tipo de mentalidade que gera um certo pessimismo, uma certa barreira, um certo bloqueio, ele impede essas pessoas de atingir esse propósito. E lendo esse livro, e aí a gente vai lendo, vai dando insights, né, dos cursos que a gente faz, nossa, e realmente lá falou isso, me veio, eu sou cristã, como eu disse, um versículo bíblico que responde bem aí essa questão. Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aí eu pergunto, se eu começar a pensar de forma que me paralisa as minhas atitudes, paralisa as minhas ações, eu não vou aonde eu gostaria de ir, até onde eu gostaria de ir por medo, por achar que eu sou incapaz, eu não estou fazendo a vontade de Deus para minha vida, eu não estou seguindo o propósito que Ele tem para mim. Então, o que esses pensamentos bons, tudo que for bom, tudo que for próspero, eu fiz uma pergunta sobre a prosperidade. Se as pessoas se veem longe ou perto da prosperidade. Romane, a maioria das pessoas se veem longe, desassociadas da prosperidade. E a prosperidade, ela é interna, ela é intrínseca. E assim é um mindset de crescimento. É quando a gente enxerga em qualquer circunstância na nossa vida, um crescimento, uma aprendizagem. E aí eu estava lendo hoje, por incrível que pareça, a minha aula de hoje da faculdade era sobre mudança de mindset. Eu até deixei aqui, por sinal, gente, é muita coincidência. É muita coincidência. Não, essa aqui é da aula passada, tá guardada. Mudança de mindset, por quê? Eu estou estudando sobre criatividade. E se a gente não tiver esse mindset, essa mentalidade positiva, acreditar que para tudo tem uma resposta, que para tudo tem... Toda circunstância na nossa vida tem algo que a gente pode aprender. E eu tento levar isso comigo. E eu fico feliz que quanto mais eu estudo, eu vejo que mais eu estou dentro desse caminho há tempo. Sabe? A gente percorre esse caminho e percebe que isso faz parte da nossa personalidade. Tanto que deu lá no topo a minha personalidade influente, né? E isso é bom. Até um tempo atrás eu não gostava do meu jeito, porque as pessoas me criticavam muito. Falavam que eu gostava de aparecer, que eu gostava de ser melhor do que os outros. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que o que a gente tem é qualidade. E que quando a gente é luz, a gente ofusca o brilho dos outros. E para mim é isso. Mentalidade positiva é achar um aprendizado, é conseguir encontrar um aprendizado em tudo que a gente vive, por pior que seja a circunstância. Por exemplo, nesse momento de crise, na minha vida, o quanto eu estou me desenvolvendo intelectualmente, está me dando a oportunidade de estudar mais, de buscar mais, de ser melhor enquanto pessoa, enquanto cristã. A gente fala, né, igreja não tem 4 paredes, igreja tem 2 pernas. Então, a oportunidade que a gente tem de ser luz, de ter uma intimidade com Deus, de buscar a nossa essência, quem a gente é de verdade, isso não tem preço. Isso é mindset positivo, é você crer. E o próprio Jesus falava, sua fé te curou. É você crer, é você acreditar. E uma das coisas que eu não esqueço, que você falou pra mim, Mani, mas isso me martela. Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Gente, eu tô arrumando endaca pra minha cabeça esse tanto de livro que eu tenho que ler. Gente, pra que eu fui mexer com outra faculdade? Pra que eu tô fazendo esse tanto de curso? Meu Deus, e esse evento W31? E se o povo criticar? Não, eu vou parar com isso. Aí me vinha uma vozinha lá na mente, uma coisa que você falou pra mim no curso. Você parou no meio do curso, apontou o dedo pra mim e falou assim, Fernanda, eu nunca falei isso pra aluno nenhum nessa circunstância, na frente de todo mundo. Mas você vai ser uma excelente coach. Isso não saiu da minha cabeça. Como teve outra amiga minha que falou pra mim uma vez, que eu sempre gostei muito de português, Fernanda, você ainda vai escrever um livro. Então, quando me veio a oportunidade de participar de uma coautoria de um livro,
Mulheres que Inspiram, eu não pensei duas vezes. Falei assim, olha, é o universo conspirando a meu favor, é Deus abrindo as portas. Então, eu vou agarrar. E para o mindset fixo, existe sorte. Para o mindset de crescimento, existe oportunidades as quais você tem que estar pronto para você abraçar. Porque também não adianta ter uma oportunidade e você não está pronto. Não é verdade? Legal, Fernando. Obrigado por compartilhar essa história também. E até um ponto aqui interessante, pessoal. Imagina sobre isso. Se a pessoa falar, vamos dar um exemplo, que a Fernanda poderia, não é o caso, mas vamos supor que a Fernanda poderia acreditar que não consegue fazer o evento. O fixo é, eu não sou capaz, então não vou nem tentar, porque eu já acho que eu não sou capaz mesmo, eu tenho fixo em mim que eu sou incapaz. Agora, o que é mindset de crescimento? Eu posso não saber ainda, mas eu encontro as respostas, eu posso aprender, eu posso crescer e eu posso realizar aquele evento. Dando exemplo aqui em relação ao evento, mas isso vale para tudo. Vou dar um exemplo, uma pessoa que pode acreditar, eu sou ansioso, isso é um mindset fixo, eu sou. Quer dizer que ele não compreende que ele não é ansiedade. Talvez ele esteja ansioso, talvez naquele momento está acontecendo alguma coisa, mas ele pode ser diferente. Eu posso aprender, eu posso evoluir, eu posso melhorar. Então é importante, isso que a Fernanda falou aqui, é de extrema importância. Entender que nós podemos ser melhor, nós podemos aprender. A mesma coisa serve para uma pessoa que está talvez enfrentando uma depressão. Ninguém é a depressão, ou eu sou depressivo. Não, eu estou e eu posso ser diferente, eu posso melhorar. Enquanto eu acredito, eu sou assim, ninguém vai me mudar, aquela síndrome de Gabriela, eu estou, de alguma forma, entendendo que eu não posso aprender nada. Que eu sou incapaz de fazer coisas diferentes. Lembra quando você talvez era um bebezinho e no início você não tinha, ninguém tinha mais, não tínhamos aprendido a andar, nós não tínhamos aprendido a falar, nós não tínhamos aprendido tantas coisas na nossa vida. O mindset de crescimento é isso, é acreditar que eu posso fazer diferente. Amanhã pode ser melhor, hoje eu posso fazer melhor. E que seja, se a gente melhorar 1% ao dia, a gente melhora 365% ao ano. É uma mudança, uma transformação incrível. E aqui, ó, o Gisson perguntou. Eu queria que você ajudasse nessa resposta aqui também, Fernando. Aqui o Gisson perguntou, através da hipnose, a metodologia da hipnose transformacional, nós podemos ajustar o nosso mindset? É possível ajudar nesse ajuste do modelo mental? Mindset é um modelo mental, nossa forma de pensar. O que você tem para falar sobre isso? Para quem não conhece, Sim. pessoas que às vezes mitos. Completamente, né? Até porque nós somos hipnotizados 24 horas por dia. Nós somos hipnotizados assistindo a televisão, dirigindo um carro, quando passa alguém, você não vê porque você estava hipnotizado. A hipnose nada mais é do que um foco muito grande em alguma coisa. E o engraçado é que, como eu sou cristã, então eu sofro muito com isso, porque muitos cristãos, muita gente evangélica, acha que a hipnose tem a ver com misticismo, tem a ver com Satanás, com coisas erradas. E não tem, é científico, é a mente. E é interessante essa pergunta, porque a hipnose, ela quebra o senso crítico, porque tem a mente consciente, a mente subconsciente e o fator crítico. Então, a hipnose, o transe, ele vai como se raptasse esse fator crítico para que a gente possa acessar a mente subconsciente e lançar ali sugestões positivas para fazer a pessoa mudar aquela forma de pensar, quebrar as crenças limitantes dela para que ela possa dar o melhor dela, aquilo que ela nasceu para ser de verdade, que às vezes uma crença que foi imposta lá na primeira infância, porque geralmente é na infância, nessas crenças mais fortes que atrapalham a nossa vida, os nossos traumas. E eu estava lendo, Romana, inclusive na gestação, né? Dentro da barriga da mãe já começa ali esses bloqueios devido às emoções que a mãe sente durante a gravidez, já gera bloqueio ali, uma ruptura muito grande ali, e é acionado crenças limitantes ali já dentro da barriga da mãe. Eu tinha que ter estudado isso antes de ser mãe, né? E para entender, nós vivemos em hipnose. Por exemplo, uma mãe,
Às vezes uma coisa que ela fala para o filho, o jeito que está sendo falado, ela pode implantar uma sugestão. E essa sugestão germina como uma sementinha que se transforma em realidade depois no futuro dessa criança. Vou dar um exemplo. Talvez, quando a Fernanda falou, olha, você vai escrever um livro. Essa crença ajudou a Fernanda a tomar a decisão de começar a escrever um livro. Ou quando eu disse para a Fernanda, Fernanda, você tem tudo para ser um excelente coach. Essa crença, de alguma forma, germinou nela e fez com que se tornasse realidade. Só que tudo acontece duas vezes. Nenhuma sugestão se torna verdade, a não ser que a própria pessoa assuma essa sugestão como verdade. Da mesma forma que existem sugestões positivas, existem as sugestões negativas. Então, a hipnose, principalmente a metodologia que eu chamo de hipnose transformação, para transformação de vida mesmo, ajuda você a ganhar o controle da própria vida. Entender como lidar com essas sugestões negativas que talvez foram implantadas sem que nós percebêssemos. Por exemplo, que eu não sou suficiente, que eu não sou capaz, que eu tenho medo de falar em público, que eu sou travado, que as coisas não vão dar certo para mim, ou que tudo para mim é mais difícil, assim por diante. Coisas negativas que talvez eu fui acreditando e comprando essas ideias, eu tenho mais recursos para lidar e saber solucionar aquilo de forma a conseguir criar o que eu desejo para a minha vida. E aí entra as técnicas e estratégias da hipnose, principalmente com essa metodologia transformacional. Inclusive, para quem quiser saber um pouquinho mais, vou fazer o seguinte. Para quem me mandar um direct, ou mandar um direct para a Fernanda, vou mandar um link, eu vou mandar esse link aqui para a Fernanda também, um link de um vídeo onde eu explico a questão da diferença de hipnose com religião, que não tem nada a ver. Porque pode ser que alguém tá pensando, nossa, mas será que isso não é pecado? Eu não sei o que é. Não, hipnose tem nada a ver com isso. Hipnose é comunicação. A comunicação perfeita é o processo de hipnose. Como assim? Imagina que eu estou num estado onde eu tenho poucos recursos emocionais. O trabalho do hipnotista, do hipnoterapeuta, do profissional, por exemplo, o trabalho que a Fernanda pode ajudar a fazer é ajudar você a entrar num estado de maior recurso, para mudar essa mentalidade. E, Fernanda, para falar um pouquinho, você falou um pouquinho da diferença do mindset fixo, mindset de crescimento. Deixa eu só acrescentar uma coisa, Romane. Um exemplo que eu ouvi uma vez do Márcio Micheli, muito interessante sobre essas crenças, como que elas são embutidas aí. Imagina um pai que está entrando num voo com o filho. E aí, nesse avião, tem a parte lá que é mais cara, é executiva, que fala... Tem outro nome, que é uma poltrona só de cada lado, grande, bonita. E o filho pequenininho, 5 anos, entrou, correu e sentou, achei nosso lugar, papai. E aí o cara olhou para ele, o pai olhou para ele e falou o seguinte, meu filho, levanta a bunda daí. Aí não é lugar para você não. Isso aí você vai sentar só em outra encarnação. Você não dá conta de pagar isso não, meu filho. Seu lugar é lá atrás. E aí o filho cresce e não consegue prosperar na vida por causa de uma simples crença que foi colocada lá. Isso não é para você. Isso é só em outra encarnação. E o Márcio Micheli, ele vai contando como o pai deveria ter conduzido. Sente aqui, meu filho. Sente a poltrona. Olha como ela é macia, não é confortável, é legal, não é? Pois quando você crescer, você vai viajar só nela, porque você vai trabalhar e você vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, tudo é a forma como, principalmente quem está mais ligado emocionalmente com a criança, é a forma, é a comunicação, né? Que a família tem, que um superior tem, uma autoridade tem com essa criança, que vai definir o tipo de crença, se é limitante ou se é uma crença fortalecedora, né? E isso pode fazer toda a diferença para que a pessoa tenha mais recursos, para que a pessoa prospere financeiramente, para que a pessoa tenha um bom relacionamento, para que a pessoa melhore em todas as áreas da vida, como um todo, até a autoestima dessa pessoa está muito congruente com as crenças que vai comprando ou não. Ou seja, a hipnose está acontecendo o tempo todo. Mesmo que a gente não quiser, a gente está passando por esses estados de hipnose. A questão é que quando nós não temos ciência disso, não entendemos o que está acontecendo, às vezes a gente tem que lidar com o que a gente tem de forma usando o senso comum. Agora, quando começa a fazer treinamentos, participar de imersões, como a Fernanda fez, você começa a entender mais o processo. Então fica muito melhor, tanto na criação dos filhos, tanto na possibilidade de melhorar o relacionamento, tanto na possibilidade de cuidar mais da sua comunicação.
Porque você, fica mais claro como o que a gente comunica cria a nossa realidade e tem técnica para isso. Por exemplo, teve uma pessoa que perguntou aqui, ó, eu queria saber como lidar com trauma, de sofrimentos, porque ela perdeu a filha de 24 anos em um acidente. E olha que interessante, como que você acredita que para uma pessoa que teve a perda de um ente querido, que o processo da hipnose transformacional poderia ajudar? O que você acredita? Porque, na verdade, essa pessoa, ela ancorou, né? Um momento ali muito difícil da vida dela. E ela ficou presa. Ela tá presa ali. E, às vezes, România, acho que eu tô falando isso em toda live. A gente escuta muitos religiosos falar que hipnose não é de Deus, que coach, que ninguém precisa de coach, precisa de Jesus. E aí eu acho que esse tipo de mentalidade vai indo as pessoas para a igreja com a alma doente, sabe? E são coisas muito profundas, são crenças muito profundas, são prisões mentais que essas pessoas vivem, que às vezes vão para a igreja em busca dessa liberdade e não encontram, até porque elas estão ali presas e não vão para buscar ao Senhor de verdade. E aí elas não conseguem se libertar. E aí vem o papel de um psicólogo, de um coach, de um hipnoterapeuta, da hipnoterapia, que é conduzir, que é ajudar essa pessoa a se libertar disso aí, através do poder do subconsciente, né? E eu acho que se o papel da hipnoterapia, se essa hipnoterapia faz o efeito nessa pessoa, ela se liberta, a chance dela ter um contato, um acesso, uma intimidade com Deus de forma mais profunda é muito maior do que ela ir adoecida para a igreja, né? Então, eu acho que a hipnoterapia, ela é muito importante. E, como eu disse, eu ainda não atuo, mas eu já faço, assim, e eu fiz uma, foi tão lindo, também contei na última live, que eu tenho uma comadre que está grávida pela segunda vez. Ela já deu câncer, então o sonho dela era ter esse segundo filho, porque ela já está mais velha. Ela queria uma menina. E ela já começava a agir nessa gravidez como se realmente fosse uma menina. E quando ela descobriu que não era uma menina, que era um menino, ela ficou decepcionada. Ela começou a arrumar desculpas que não amava o bebê ainda, porque não nasceu, que a gente ama só quando nasce, mas não é verdade. Porque a primeira gravidez, ela quase morria por causa da barriga dela, meu bebê fazia, acontecia, agora é como se ela não estivesse grávida. E aí eu fiz com ela veio na minha casa semana passada, retrasada, e nós fizemos. E eu falei muito do amor de Deus sobre a vida dela durante o transe, que Deus tinha plantado a sementinha, ancorei nela o amor para ela sentir, para ela visualizar o filho dela grande. Deus havia enviado 2 anjos para a vida dela. Resultado, Romane, ela começou a chorar e ela não parava. Ela não parava e abraçava a barriga dela e pedia perdão para o filho dela. Que ela viu ele correndo lá na sala da casa dela. E ela ainda não tinha conseguido sentir esse amor que ela estava sentindo ali agora. Então, assim, uau! Olha como é lindo, como a hipnoterapia, ela transforma mesmo, assim, um pensamento, uma mentalidade que a gente tem de ruim, numa mentalidade positiva, né? É uma ferramenta para que a gente possa usar. Legal, Fernanda. E até você falou uma coisa aqui interessante sobre essa questão do, por exemplo, das pessoas ainda terem esse preconceito, achar que buscar desenvolvimento humano não deveria ser uma coisa relacionada a Deus. E pelo contrário, quanto mais você se potencializa como ser humano, mais próximo de Deus você fica, porque você se desenvolve, você tem capacidade de ajudar outras pessoas. É a mesma lógica. Na época, antigamente, achava que não poderia fazer, por exemplo, não podia ter intervenção médica, porque se tivesse intervenção médica, se a pessoa adoecia, é porque Deus quis que ela adoecesse e morresse. E hoje a gente já sabe que não é possível procurar um médico e o médico está ali para ajudar também, da mesma forma, trabalhos relacionados ao desenvolvimento humano, seja no psicólogo, seja no terapeuta, seja no hipnoterapeuta, no coach, nas pessoas que ajudam pessoas a se desenvolver. Eu digo que esse trabalho que a gente faz não dá nem para limitar somente a questão de hipnose ou somente a questão de coach. É uma profunda transformação de vida. E está totalmente ligado com
o desenvolvimento também espiritual. Isso está ligado com qualquer área, seja para um desenvolvimento financeiro, seja para o relacionamento, seja para o espiritual, porque está ligado com o crescer do ser humano. E quando nós conseguimos olhar para situações com mais recursos, a gente tanto pode se aproximar de Deus, a gente tanto pode trazer mais abundância para a nossa vida, a gente tanto pode melhorar nosso relacionamento, melhorar a criação dos nossos filhos, ressignificar dores, traumas do passado, para fazer as páginas. Não precisa ficar carregando aquele peso do passado nas nossas costas. Eu digo que o processo, e uma coisa interessante também, Fernanda, para compartilhar aqui com o pessoal, é como se todo momento a gente tiver... Imagina, eu estou aqui nesse momento agora. E nesse momento agora, eu estou olhando para o celular. E nesse momento existem milhares de Romanes, milhares de Fernandas. De acordo com o que vai acontecendo, nós podemos reagir de certa forma. Vou dar um exemplo. Nesse momento aqui, eu estou olhando para o celular e fazendo a live. Eu tenho a opção de continuar falando, eu tenho a opção de parar para a Fernanda começar a falar, eu tenho a opção de, por exemplo, pegar o celular e jogar ele para longe, eu tenho a opção de simplesmente fechar a live, eu tenho a opção de digitar uma mensagem de texto, ou seja, existem milhares de Romanes nesse momento. E a questão que, às vezes, sem perceber, nós esquecemos que existem milhares de possibilidades. Assim, quando eu começo a olhar para alguma situação e eu acho que eu estou perdido, que acabou para mim, que não tem como nada na minha vida dar certo, ou que as coisas... Ou é como se eu tivesse... Aconteceu algo na minha vida e eu me esqueço que existem milhares de outras possibilidades, além daquela que eu estou olhando, que talvez seja a que está trazendo um problema para a minha vida agora. Pode ser, por exemplo, eu posso ficar carregando aquela dor do passado e eu acho que essa é a única possibilidade que existe para a minha vida, é ficar carregando a dor do passado. Ou eu acho que eu posso simplesmente deixar essa dor ir. E tem técnicas, tem estratégias para ajudar com isso. Então, é como se todo momento... essa mentalidade que eu estou compartilhando aqui, a pessoa que sem perceber fica carregando aquela dor e acha... Eu sei que ninguém faz isso de propósito, mas quando você acha que não tem outra solução para o seu futuro, a não ser o sofrimento, é como se você estivesse carregando e se colocando no papel de vítima. E dói, às vezes, sair do papel de vítima. Porque para entrar no papel de protagonista, você tem que parar de reclamar e falar que a vida é injusta para você. Então, quando você achar que a vida é injusta para você, é como se fosse assim, mas espera aí, se a vida não é injusta para ele, então ele não está precisando de tanta ajuda assim. Então, isso é um processo que se torna protagonista da sua vida. Eu quero convidar todos nós que estamos aqui nesse momento assistindo essa live, se tornarem os protagonistas da sua vida. Quando acontecer alguma coisa que você pensar, caramba, eu tô sem saída. Não. Existe pelo menos outras milhares de possibilidades. O que mais além disso fazendo seu? E olha que interessante, tem até outro conceito que eu quero deixar para vocês. 20% do que a gente... você vai ver que geralmente 20% do que a gente faz acaba gerando 80% dos nossos resultados. Essa é a chamada lei de Pareto. E se você olhar para qualquer que seja a sua vida, talvez seja o seu relacionamento, talvez sua vida financeira, talvez sua vida profissional, qualquer que seja a área, se você listar que duas atividades que são atividades principais, essas duas atividades que você começar a fazer, já pode fazer uma grande diferença na sua vida. Vou dar um exemplo com relacionamento. Ah, não, mas é muito difícil mudar o relacionamento. Quais seriam as duas ações que você pode começar a fazer que teriam um bom impacto no seu relacionamento? Talvez que seja tomar café da manhã juntos. Ou talvez que seja largar o celular durante o jantar. Ou coisas simples. Ou se você olhar para duas coisas que talvez mais incomodam você puder, essas duas, já traz melhor o relacionamento. Agora, se eu olho e falo, não, já acabou, não tem nada que eu possa fazer, eu entro na questão e aí eu começo a entrar no papel de vítima e menos recursos eu encontro para poder lidar com as situações. E aqui, ó, teve pessoas que fizeram perguntas, ó, muito doloroso. Ó, isso aqui eu sei que é muito doloroso. Tem uma pessoa que falou que perdeu a filha. E a perda de uma filha, eu quero primeiro te agradecer por compartilhar isso. Quem sabe posso fazer uma interação com você em uma live. A falou, mandar uma mensagem no inbox para compartilhar mais um pouco dessa história. Perder uma filha é uma dor enorme. Só que como a sua filha gostaria de te ver hoje? Como a sua filha, para honrar a sua filha,
você teria que sofrer. A sua filha gostaria de viver bem, feliz? Ela gostaria que você tivesse uma vida próspera? Qual que é a melhor forma de honrar a sua filha? E eu vou contar uma metáfora aqui também para vocês entenderem. A metáfora da borboleta. Como é a borboleta? Imagina o seguinte, você olha uma borboleta dentro de um casulo, ó, a lagarta antes. A lagarta talvez sejamos nós aqui no plano terrestre, na vida. Nós somos lagartas no dia a dia. Agora, eu digo talvez esse processo, quando uma pessoa se vai, é como se ela estivesse entrando no casulo e ela se torna uma borboleta. E talvez as lagartas não conseguem saber que elas vão se tornar borboletas, ou as lagartas nem conseguem ver as borboletas, que elas não olham para cima. A borboleta passa voando e olha como as lagartas estão. Então eu gosto de pensar nesse processo de uma pessoa que se foi, se ela tivesse se tornado uma borboleta. Ela talvez tenha se tornado algo maior. E nesse momento, ficar feliz também por onde ela estiver. Honrá-la sendo feliz aqui agora. Deixando a dor, e honrá-la sendo feliz, honrá-la vivendo de acordo com a sua missão. Como que eu posso honrar essa pessoa em vida? Eu não preciso ficar carregando essa pessoa. Aqui é um pouquinho para conversar um pouco sobre isso, mas também é ideal fazer um trabalho emocional para fazer uma ressignificação. Espero que isso daqui esteja te ajudando. E Fernanda, o que você poderia também falar para uma pessoa que talvez passou por um momento de perda, de perder alguma coisa, seja alguma dificuldade, seja na carreira, seja perder um familiar, seja num relacionamento que se rompeu, alguma coisa do tipo? Como que você poderia falar para uma pessoa que passou por uma perda? Vou falar de uma perda de uma vida, tá? Eu sou cristã, então eu vou falar aos olhos cristãos. Eu não sei se essa pessoa é cristã, mas se eu tenho fé, eu conheço a Deus, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então é lógico que um filho é uma dor muito grande, mas quando a gente tem essa fé verdadeira, esse crer, essa paz que excede todo entendimento, ela vai transbordar dentro da gente. E é o que você falou, a gente tem que honrar aqueles que se foram, que a gente ama. Como que eles gostariam de nos ver se eles lá do outro lado tivessem a oportunidade de ver a gente aqui? Nós iríamos entristecê-los ou alegrá-los? E você falou de história, também me veio outra história na cabeça, que você contou também nos cursos dos 2 monges que estavam andando na beira da estrada e que tinha uma mulher querendo atravessar um riachozinho. E eles têm uma lei que eles não podem tocar em uma mulher. E um deles, com pena da mulher, ajudou ela, carregou ela no colo e colocou ela do outro lado da margem. E os 2 continuaram o caminho. E o outro começou a criticá-lo. Mas por que você fez isso? E agora? Você não podia ter feito isso. E a caminhada deles era longa. E ele foi atormentando o outro monge, falando na cabeça dele, o que você fez foi errado. E agora? Você não podia ter feito isso. E quando eles estavam chegando no templo, o outro monge que havia carregado a mulher virou para ele e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu carreguei a mulher de um lado do outro, da margem do riacho. Você está carregando ela até agora. Então, tem coisas que a gente tem que se libertar. Tem coisas que a gente tem que deixar onde está, para a nossa história fluir para frente. E é isso que Deus quer. Ele quer que a nossa história flua. Ele quer que haja movimento na nossa mente. Porque não adianta nada a nossa vida carnal continuar, a gente continuar trabalhando, a gente continua almoçando, a gente continua tomando banho todo dia, a gente continua vendo televisão, a gente continua. Mas aqui dentro a gente está preso e isso não está certo. A gente tem que renovar a nossa mente para que tudo aquilo que é para nós seja cumprido. E eu acredito muito que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se um filho meu morre hoje, nada cai, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. E o que aquela pessoa deixou de bom para mim? O que aquela pessoa contribuiu para mim que eu vou lembrar dela para o resto da minha vida? O que eu vou passar dela para outras pessoas? Ou eu vou me vitimizar para as pessoas ficarem com dó de mim e compartilhar do meu sofrimento? Não, eu quero que as pessoas compartilhem da alegria que aquela pessoa foi para mim.
sabe, da felicidade que era conviver com aquela pessoa. Então, eu creio muito nisso. E até aí eu vejo a mentalidade positiva, que até principalmente é na dor que você consegue obter as maiores aprendizagens da sua vida. A minha diretora, ela sempre diz, ou a gente aprende na dor, ou é pela dor, ou é pelo amor, né? E muitas vezes, certas situações são permitidas na nossa vida para que a gente tenha um aprendizado. E a gente está tão cego pela dor, pelo sofrimento, que embaça a nossa vista, que embaça a nossa visão e não deixa a gente perceber as bênçãos que estão ao nosso redor, né? E muito obrigado por compartilhar, Fernanda. Uma coisa muito legal também é entender que é normal. Quando a gente perde um ente querido, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai entrar ali num momento de luto. É normal isso acontecer, inclusive isso é saudável. É ter sanidade mental, quer dizer que você amava essa pessoa. Isso é normal. A questão é, você não precisa ficar inteira carregando peso. Se coloca um tempo. Vamos dizer, aconteceu alguma coisa que fugiu do meu controle, que eu não queria que tivesse acontecido e eu tive uma perda. Se eu ficar durante anos, opa, então tem um problema ali. Agora, durante um tempo, é saudável, quer dizer que você não importa, só que quanto mais você vai amadurecendo esse processo, mais vai ficando claro que a melhor forma de demonstrar o seu amor para quem se foi, é continuar se amando, é continuar acreditando no melhor das pessoas, é continuar acreditando no melhor da vida. E eu sei, eu não tenho como o Romani falar que entende o que você está passando, ou que uma pessoa, por exemplo, eu faço várias intervenções com pessoas que foram abusadas, pessoas que perderam filhos, pessoas que perderam tudo, assim, de casa, tudo, pessoas que têm extrema fobia, pessoas de todas as situações que vocês imaginarem. Pessoas que foram pancadas, de todo jeito que vocês pensarem. E eu vejo que são dores que talvez eu não vivi. Mas o que eu ajudo a pessoa a fazer? Eu ajudo a pessoa a se reorganizar. De forma que não é o que acontece, mas como nós estamos percebendo o que acontece. E para entender, cadê a certeza? A certeza, nós não temos nem certeza se eu vou estar vivo daqui a um segundo. Eu não tenho certeza nem se, quando eu olhar para o lado, vai ter a parede aqui ainda. A certeza tem a ver muito com as nossas crenças, aquilo que eu acredito. Se você perceber, nós criamos a realidade através dos nossos 5 sentidos. A nossa visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, isso é o que nós chamamos de realidade. A realidade ela é interpretada por sinapses dentro do nosso cérebro. Nós criamos a realidade de acordo com coisas que estão acontecendo muito mais internamente do que externamente. E aí, como que funciona o processo para fazer essa libertação? Olha que aí até falando aqui de estágios do luto. Geralmente no luto começa o primeiro estágio é a negação, como se aquilo não tivesse acontecido. Eu quero negar que aquilo aconteceu comigo. De repente eu começo a entrar num estado de raiva, onde eu fico com raiva daquilo ter acontecido. E depois eu começo a entrar no estado, às vezes, não necessariamente nessa ordem, mas num estado de... Geralmente acontece nessa ordem, mas não precisa ser. Um estado de barganha, onde eu começo a pensar, caramba, se isso não tivesse acontecido, eu faço isso. Ou se isso não acontecer, eu faço isso. Entrar numa negociação, seja com Deus, seja consigo mesmo. E depois eu começo a entrar numa fase de depressão, onde eu acho que nada está valendo a pena. E geralmente depois vem a aceitação. A aceitação tem a ver com chegar no processo final e compreender. Compreender. Sabe por quê? Porque, olha que interessante, compreender que você se tornou quem você é pelas dores que você viveu. É duro ouvir isso, mas no veneno está o antídoto. Geralmente... É isso que eu acabei de falar, né? Você resumiu o que eu falei. E eu sou mãe, Romani, tenho 3 filhos, tá? Geralmente, eu já fiz atendimentos com pessoas que perderam todos os filhos num acidente de avião. Então, olha, imagina o quanto isso dói. Eu não sei, eu não tenho como falar que eu sei o que essa pessoa está sentindo, mas eu ajudo essa pessoa a fazer a ressignificação. Como que é possível isso? Por exemplo, com técnicas da hipnose, com técnicas de reprogramação, é possível essa pessoa se despedir do filho, ter aquela conversa que talvez ela gostaria de ter, ela olhar e ouvir
as palavras do filho da forma que ela precisar, ela colocar aquela descarga emocional para fora. Tem técnicas para fazer essa ressignificação. Por exemplo, tem a técnica da despedida de entes queridos, que é utilizada com as técnicas de hipnose transformacional, assim como fazendo a pessoa basicamente visualizar e sentir como se aquele ente querido que se foi estivesse ali para ter uma última conversa, para abraçar, para colocar para fora o que aconteceu ali. E eu sei, isso não vai trazer a pessoa de volta, mas vai te fazer viver melhor. Porque não é o que acontece, é como nós... Eu, por exemplo, eu tenho amigos que, olha que interessante, eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu atendi uma vez. E essa cliente, ela tinha passado assim, eu não vou falar tanto assim para não entrar na vida dela, mas ela passou por diversos desafios na vida dela. Ela tinha sido abusada na infância, passou por muitos traumas em relação aos relacionamentos e tudo mais. E quando ela se libertou disso, ao invés de ficar carregando toda essa dor, eu uma dor grande também, eu não sei o que ela viveu, eu não sofri abuso, eu não sofri as violências que ela sofreu. Só que o que ela fez? Ela começou a ajudar outras pessoas para que essas outras pessoas, outras mulheres não passassem pelo que ela passou. Ela começou a trabalhar para criar propósito. E o legal é que isso é o antídoto está no veneno. Inclusive, fica de recomendação, por exemplo, assistir o documentário no Netflix. Para quem ainda não assistiu, fica aqui a recomendação. Eu Não Sou o Seu Guru. Tem uma parte lá, que uma brasileira, inclusive, ela conta a história dela, de momentos onde ela sofria muitas dores e muitos traumas. E ao compartilhar essa história, não quer dizer que ao compartilhar ela mudou essa história, mas ao compartilhar, ela decidiu se libertar. Ela fez a significação e depois disso, não quer dizer que o passado dela mudou, mas a forma como olha para o passado começa a mudar. E é esse mesmo processo que acontece nos processos de desenvolvimento humano, Kátia. Ou seja, da mesma forma que o passado daquela pessoa que sofreu os abusos não vai mudar, mas a interpretação que ela tem, sim. Por exemplo, a Dal Watson escreveu um livro para mulheres. Ela escreveu um livro mostrando como ela se reinventou e entendendo que o antídoto está no veneno. A mesma lógica, aqui compartilhando, eu tenho um monte de desafios, um monte de coisas que aconteceram na minha vida também. E se essas coisas que aconteceram na minha vida, eu tivesse só carregando elas e olhando para o problema, mas eu vou ficar tempo parado. A mesma coisa a Fernanda. Você pode ter certeza. Aqui, a Fernanda, e eu conheço a história, ela já compartilhou a história. A Fernanda tem um monte de desafios na história dela. E justamente... Presta atenção sobre isso. Se você lê a biografia de qualquer pessoa extraordinária, se você pegar qualquer pessoa de extremo sucesso, você vai ver que a vida dessa pessoa teve muitos desafios. Sabe por quê? Porque não tem como você crescer e sustentar resultados maiores se você não tem desafios maiores. E é justamente esse chamado estado de flow. O que é estado de flow? Estado de flow é aquele fluxo onde eu estou vivendo a plena felicidade. A plena felicidade é quando o desafio está igual ao de preparo para lidar com ele. Quando o desafio está maior do que o nível de preparo para lidar com ele, eu começo a entrar num momento de desespero, um momento onde eu fico frustrado. E se o meu nível de preparo também está maior, eu começo a entrar num momento de tédio, como se não tivesse graça na minha vida. Esse equilíbrio é o que faz a vida ser feliz. E, pessoal, uma coisa legal, Kátia, ao invés de fazer isso sozinha, procurar ajuda, porque eu sei que vai poder te ajudar. E Fernanda, aqui porque tem uma hora só. Fernanda, uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo aqui. Sobre o que a gente está falando, sobre o mindset positivo, a nossa mentalidade, ela deve ser moldada a cada dia. A gente deve trabalhar, porque é possível você sair de uma mente que às vezes é pessimista, de uma mente endurecida, enrijecida no ego, uma mente que não traz movimento, te paralisa durante a vida, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma história, cada um tem suas dores. Então a gente não está aqui para julgar a dor de ninguém, a gente não está aqui nessa terra para julgar o que cada um passa, porque Deus não dá nada que a gente não consiga carregar. Então, eu acredito que se as minhas dores que eu passo na minha vida estão acontecendo, é porque tem um propósito, é porque tem um aprendizado em cima disso.
E essa mentalidade positiva, essa mentalidade de crescimento progressivo, que não me deixa parada, é que vai me ajudar a viver melhor, vai me ajudar a atingir o meu propósito nessa terra. E é isso que a gente tem que fazer, é trabalhar, é buscar essa mente progressiva, essa mente de crescimento, para não deixar que esses bloqueios, essas barreiras nos impeçam de viver o melhor que a gente tem para viver enquanto a gente tiver fôlego de vida. Bora, beijo.